Queridos, abramos a Escritura em Romanos, capítulo 14. Como foi lembrado da igreja, nós daremos continuidade à exposição da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje pela manhã nós iniciamos a exposição, retomamos a exposição a partir do capítulo 14, de onde nós paramos na última ocasião. E a partir de agora, nós seguiremos na segunda exposição desse capítulo, irmãos. Romanos, capítulo 14. Ouça com atenção mais uma vez a leitura da Escritura Sagrada. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para este é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor, pedindo a sua bênção para a pregação da sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por hoje pela manhã, nos ter ensinado mais uma vez, Senhor, sobre o amor, e sobre a necessidade, Senhor, daqueles que amadureceram doutrinariamente, serem amorosos e pacientes com aqueles que estão em processo de maturação, e aqueles, Senhor, que ainda são fracos na fé, avançarem, Senhor, para o amadurecimento da sua fé. E aprendermos, Senhor, em tudo isso, que o amor e o desejo de te agradar, Senhor, é o que deve nos conduzir juntos para o mesmo fim. Agora, Senhor, continua nos ensinando sobre o amor. O amor que é, Senhor, estabelecido pela tua lei e não segundo os nossos conceitos.
O amor que é segundo a tua verdade, Senhor, e não segundo nossos sentimentos e as tolices dos homens que definem por seus próprios maus desejos o que é amor. Mas o amor segundo a tua palavra, Senhor, nos conduz nessa compreensão madura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, hoje pela manhã nós retomamos a exposição dessa epístola de Paulo aos Romanos e nós vimos, a partir do capítulo 14, o Senhor nos ensinando a que o amor também vai implicar em uma postura para com o meu irmão que ainda não amadureceu na fé. E nós vimos então, em suma, irmãos, que esse capítulo, ele nos ensina que nós devemos amar o nosso irmão fraco na fé, tendo paciência com a sua imaturidade, até que ele avance para a maturidade, lidando também com a nossa liberdade de consciência, bem como não sendo ocasião de pecado. Nós vimos aqui, irmãos, uma aplicação do amor. Nós vimos que há aqui, queridos, nós questionamos o que é que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós recebamos ou acolhamos o nosso irmão fraco na fé. Depois nós consideramos o que é o cristão fraco na fé. A linguagem aqui da CF, enfermo na fé. É aquele que é doutrinariamente e na prática imaturo, que se apega a coisas que o Senhor não ordenou e que se opõe às coisas que o Senhor liberou, porque não amadureceu na fé e na doutrina. Esse é o cristão fraco. E nós vemos que dentro do contexto aqui envolvia o debate e a disputa que havia entre judeus e gentios dentro da igreja de Roma. Então nós consideramos acerca de um problema que poderia surgir. Se o que Paulo está falando aqui não é um tipo de relativismo, de cada um faça o que quiser, fique à vontade, e nós mostramos que não. Que Paulo o tempo todo está afirmando que há um padrão certo. Ora, um come carne, outro não come carne, come legumes, por causa das dietas judaicas. Mas Paulo afirma, não há nada impuro. Comer carne não é pecado. Um faz guarda dos dias da antiga aliança, celebra Páscoa, festa da colheita, tabernáculos. Paulo fala, isso é imaturidade. Paulo repreendeu isso em Colossenses 2, repreendeu isso em Gálatas. Mas aqui ele está nos lembrando que não é meramente a coisa em si, o conhecimento em si, mas a maneira como eu, que já alcancei a maturidade, eu que já entendi a doutrina, vou lidar com aquele que está num processo de maturação. E isso vai envolver amor. Quando o forte se reclina pacientemente, caminhando 1, 2, 3 milhas em favor daqueles que ainda estão em processo de maturidade. E vimos então o que é receber ou acolher esse irmão fraco. Envolve o não desprezo, o acolhimento dele, o não discutir com debates frívolos e o não condenar precipitadamente. Foram esses 3 verbos ou essas 3 ordens que nós vimos nesse capítulo, irmãos, associado a isso. Só que Paulo não apenas, irmãos, apresenta a ordem, como é padrão na Bíblia, o Senhor não dá apenas a ordem, mas coloca o fundamento dessa ordem. E comumente, irmãos, ele coloca o fundamento dessa ordem no seu próprio ser, naquilo que ele faz para com o seu povo. E é que nós aprendemos uma coisa, irmãos. Se nós queremos saber aquilo que é o padrão da lei do Senhor, nós devemos olhar para o próprio Senhor Jesus Cristo. Não poucas vezes os apóstolos, irmãos, quando iam estar com a igreja dizendo, faça isso, então eles iam e fundamentavam, porque Cristo fez. Faça aquilo outro. Aí então eles iam e fundamentavam, porque Deus é tal coisa. A implicação é que vocês devem fazer isso. Porque toda a lei moral, irmãos, ela é um reflexo da santidade de Deus. Então Paulo está fazendo a mesma coisa aqui, irmãos. Quais são os fundamentos inequívocos que estabelecem essa disposição de amor para aquele com que não é maduro na fé, e aquele que é imaturo na fé, como ele deve lidar com aquele que já amadureceu um pouco mais. O apóstolo aqui nos apresenta a primeira razão, irmãos. Veja o verso 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Eu quero lembrar aqui, irmãos, que o problema não estava apenas nos crentes fortes, julgando ou desprezando os crentes imaturos. Mas o contrário também acontece. Não apenas uma tentação, irmãos, por exemplo, acontece muito isso em nível de algumas denominações, né? Algum grupo de cristãos ou de uma expressão é mais madura na fé,
Então ele olha para outro grupo com um desprezo. Não apenas com a reprovação pelo erro doutrinário, mas com um desprezo. Mas o contrário também acontece. Um cristão imaturo se acha mais piedoso por suas restrições que ele inventou e que Deus não colocou. E condena os que são fortes porque eles entenderam que o Senhor deu liberdade naquela área. Quando Paulo lembra isso aqui, irmãos, ele fala, nenhum deve condenar o outro. Nem o forte condene o fraco, nem o fraco condene o forte nessas coisas que ele está tratando aqui, irmãos, que foi afirmada pela manhã. Por causa do quê? Aí vem o primeiro fundamento, o primeiro argumento. Porque Deus o recebeu por seu. E esse é o fundamento principal desse capítulo, irmãos. Porque o mandamento principal é, receba, veja o verso primeiro que a gente viu pela manhã. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. O mandamento é, acolha-o. Por quê? Aí vem o verso 3. Porque antes o Senhor o acolheu. Qual é a ideia aqui, irmãos? Deus levou a ambos, aquele que já está forte e aquele que ainda está fraco, à comunhão da graça com o seu Filho. Ele acolheu ambos. Portanto, irmãos, é indigno que alguém despreze o outro irmão por essas questões que foram tratadas aqui no texto. É indigno. Ora, queridos, se Deus foi paciente com nossa fraqueza, você que já é maduro, você lembra das loucuras que você acreditava? Você lembra das imaturidades que você defendia? E talvez até você esteja defendendo, pensando que é forte. E o que é que Deus está fazendo com você? Ele está mandando a bola de fogo imediatamente sobre você? Não. Ele está sendo paciente. Ele está lhe acolhendo enquanto trata e trabalha no seu coração. Nós não começamos, irmãos, a caminhada maduros. Nós criamos em muitas coisas estranhas. Mas o Senhor nos acolheu e foi paciente conosco. Se Deus o fez, irmãos, nós não podemos fazer com o nosso irmão. Mais uma vez, eu preciso lembrar, queridos, Paulo aqui não está licenciando ou permitindo a licenciosidade, o relativismo. Oh, deixa lá, fulano. Deixa ele viver como ele quer. Não é porque Paulo falou que come como para Deus e que não come como para Deus. Essa é uma péssima aplicação desse texto. Não é isso. Hoje pela manhã foi chamado. O fraco na fé tem que avançar. O texto também está se dirigindo aos fracos na fé. Mas enquanto esse processo está acontecendo, eu vou acolhê-lo, aqueles que são fortes. Porque o fundamento é este. O primeiro, Deus o acolheu por seu. Se Deus o acolheu, irmãos, muito mais nós devemos acolher o nosso irmão que ainda está num processo de maturação. Mas a segunda razão, irmãos, está aqui no versículo 4. Paulo já liga com outra razão disso tudo que ele está falando. Que é dita assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu que julgas o servo alheio? O segundo argumento de Paulo aqui, irmãos, a segunda fundamentação é que o irmão que você julga não é teu servo para que você queira colocar sobre ele os seus critérios. É o servo alheio, é servo de outro. De quem? De Deus. Deus não te colocou como juiz do seu irmão. Deus não te colocou. O servo, isto é, o outro crente, é servo dele, não seu. E mais uma vez, irmãos, eu preciso lembrar aqui que o texto não está nos proibindo de nós reprovarmos o que deve ser reprovado, o pecado, o adultério da verdade escancarada. O adultério escancarado da verdade. Não. Mas eu volto ao fundamento do sermão pela manhã, desses elementos básicos que podem ser exercido paciência enquanto os crentes estão amadurecendo. O julgar aqui, irmãos, envolve o condenar ao inferno precipitadamente. Por isso, John Murray, ele disse assim, Paulo aqui, ele denuncia a arrogância de julgar ou de desprezar um irmão na fé por causa dessas questões pequenas ou por causa das questões que envolvem tempo de amadurecimento. Temos cautela, irmãos, em deflagrarmos um juízo
termos cautela em emitirmos um juízo precipitada ou indevidamente, sempre nos preservará. Eu vou repetir, irmãos. Termos cautela de deflagrarmos, de emitirmos um juízo precipitadamente ou indevidamente, quando Deus não nos colocou na cadeira de juízes, nos preservará. Preservará de quê? Da arrogância de tomarmos um canto que Deus não nos deu. De nos colocarmos como juízes quando Ele é o supremo juiz. Tiago alerta isso no capítulo 4. Vocês não são juízes, por que você julga? Quando você julga o seu irmão, você está colocando, você está falando assim, sai Deus, eu que vou julgá-lo. Irmãos, isso tem uma coisa que nós precisamos lembrar, é disso. Por duas razões básicas. Há um ímpeto no nosso coração que é fruto da nossa soberba, da minha e da sua soberba, e nós nos colocarmos como padrão dos outros, e com muita velocidade nós julgarmos e condenarmos aquilo que a gente nem sabe. A gente viu a mera aparência, a gente já está julgando. A gente não conhece o interior, nós não conhecemos as razões, nós não conhecemos os fatos, e nós já estamos fazendo toda uma peça de defesa ou de acusação contra aquela pessoa. Quer ver onde isso é visto claramente? E a segunda razão pela qual isso é importante, irmãos? Rede social. Irmãos, tem uma das coisas absurdas dos nossos dias. Sai uma notícia, sai uma confusão, sai um moído. Aí, o que é que hoje em dia a gente faz? A gente não vai nem mais olhar a notícia. Às vezes não olha nem a descrição da notícia. Já vai para onde? Para os comentários. Aí o que é que você vê nos comentários? Um bocado de juízes, julgando a coisa que não tem nem noção do que é que está ali. Não sabe nem para onde foi, nem para onde vai. E não poucas vezes um comentarista fala com outro comentarista. Você viu a notícia? Você leu a postagem? Aí daqui a pouco vem outra pessoa que teve uma outra postagem, outra informação e fala assim, não, na verdade foi assim. Que ânsia é essa da gente estar julgando tudo o tempo todo, irmãos? Isso pulsa em nosso coração. Esse desejo de nos colocarmos como juízes. Calma lá, juiz do universo. Tenha um pouquinho de paciência. Para que se colocar nessa cadeira? Quando você não sabe o que de fato aconteceu. Esses dias postaram um recorte muito mal amanhado de uma aula aqui da nossa igreja. E alguém recortou, fez umas junções lá, ficou um negócio meio esquisito e postou. Aí o pessoal mais progressista repostou o vídeo do pastor de vocês e a galera lá criticou, falando coisas absurdas. Falou assim, minha gente, o pessoal não sabe nem o giro do planeta. Não sabe nem o contexto do que estava sendo falado. Essa velocidade em julgar, irmãos, em condenar, o Senhor está refreando. Calma, você não é juiz. Se você for colocado na posição do juiz, como, por exemplo, presbíteros em um tribunal eclesiástico, aí você tem que exercer o juízo, mas com muito temor para que você não seja injusto. Se você está na posição de pai, você tem que exercer juízo sobre os seus filhos, mas com muito temor para você não ser injusto. Mas a gente não tem nem temor da injustiça, não tem nem temor do ofício, não tem nem temor de nada. Paulo está dizendo, você não é juiz do servo alheio. Se acalme. Veja, sempre reprove o erro. Mas quando envolve um irmão em Cristo, que você sabe que é irmão em Cristo, tenha paciência. É mais fácil você deflagrar um juízo, às vezes sair falando para os outros irmãos, do que você chegar e procurar aquela pessoa e falar assim, meu irmão, eu vi tal coisa. Eu entendi certo, eu entendi errado. É isso ou é aquilo outro? A gente não tem essa maturidade, né? É mais fácil a gente julgar no nosso coração e sair passando julgamento. Que pecado terrível, irmãos. Quem és tu que julgas o servo alheio? Reprovemos o mal, irmãos. Mas quando isso se manifesta na vida de um irmão que teme ao Senhor, mais do que ser um juiz, se coloque como um servo. Ajude-o. Às vezes, de fato, você pode estar certo no seu julgamento. Aquela pessoa nem percebeu que pecou, ou que parenta pecado, mas você vai ajudá-lo quando você o procura. Isso é maturidade. Isso é amor. Não julgar o servo alheio.
Por isso, irmãos, como David Dixon disse, a condenação mútua de um ao outro é pecado. Nós não fomos chamados, irmãos, para condenar o nosso irmão ao inferno fora de tempo, e nem colocar nessa posição. Por isso Calvino também diz, se desejas forçar um servo alheio a obedecer às tuas leis e passas a medir todas as suas ações pelo crivo dos teus critérios pessoais, então deves saber com certeza que estás condenando um servo de Deus por algo só porque ele não te agrada. Não é a tua responsabilidade prescrever o que ele deve ou não fazer, nem mesmo necessita ele de viver em consonância com os teus padrões. O Senhor, Calvino continua, propriamente dito, tem o poder tanto de desaprovar quanto de aprovar as ações dos seus servos. Os que tentam apropriar-se desse poder estão ofendendo o próprio Senhor. Cautela. Cautela na precipitação em criticar, em julgar. Dê um ou dois passos antes disso, irmãos. A terceira razão que Paulo coloca aqui, irmãos, para nós acolhermos o fraco na fé e lidarmos dessa forma com a não discussão fora de tempo ou o não julgamento fora de tempo, é esta. Veja o verso 4, o finalzinho do verso 4. Para teu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Isso aqui, irmãos, é uma consequência, esse terceiro argumento é uma consequência do primeiro, desse segundo. É o servo alheio, então é o servo de Deus. Então, aí vem, ele está de pé, é por causa do Senhor. Se ele cai, é por causa do Senhor. É o Senhor quem o sustenta. Aqui, irmãos, a primeira leitura desse texto, são duas leituras igualmente possíveis, não necessariamente duas interpretações, mas duas coisas estão implícitas aqui. A primeira, irmãos, é que é o Senhor quem sustenta cada um daqueles que são crentes no Senhor. Sabe aquele ditado que a gente tem? Ah, fulano fala de ciclano, mas fulano não paga as minhas contas. É basicamente isso aqui que Paulo está fazendo. Tu está falando do servo dos outros, mas ele não é teu servo. Não é tu que sustenta ele. É o Senhor. Então é o Senhor que tem que julgá-lo. Quem nos sustenta, irmãos, é Deus, apesar de nossas imaturidades. E essa razão aqui, irmãos, também deve nos levar a essas reflexões. Quem nos sustenta é Deus. Você é forte na fé? O Senhor já te conduziu a uma maturidade doutrinária? Você consegue articular essa doutrina? Você vive segundo a sã doutrina? Pois bem, sabe quem é que te sustenta? Deus. É Ele que te faz permanecer de pé. Então não use dessa posição para condenar outros que ainda estão no processo de amadurecimento. Sabe quem sustenta o crente imaturo que é fraco? É Deus. E se nós pararmos para pensar, irmãos, em toda a nossa maturidade, há algum nível de mistura com imaturidade. E sabe quem está lá nos sustentando? Deus. É por isso, irmãos, que nós não devemos dizer, estou de pé e firme por causa da minha maturidade. Não. Sempre nós devemos dizer, estou de pé e firme por causa do Senhor, apesar das minhas imaturidades. Que não são poucas, irmãos, são muitas. O crente mais maduro na fé que você conhece, se você cavucar, você vai encontrar traços de imaturidade que todos nós precisamos, irmãos, avançar. Por isso, John Murray, comentando também, ele disse, os fracos demonstravam a tendência de reputar o exercício da liberdade por parte dos fortes como um abandono da devoção a Cristo e, portanto, como uma atitude que o torna passivo da desaprovação do Senhor. E então Paulo fala, ei, é o Senhor quem o sustenta. É o Senhor que sustenta a ambos. A segunda leitura aqui, irmãos, é que também nos remete a todo o argumento de Paulo vai conduzir também ao dia do juízo. Então, o permanecer de pé aqui não é só uma linguagem para a perseverança, mas também é uma linguagem para permanecer de pé no juízo. Quem é que vai sustentar o fraco e o forte no dia do juízo? É Deus. É a justiça de Cristo. É o Senhor que nos sustenta.
Nós vamos, irmãos, para o Senhor, quer seja Ele voltando a nós antes da morte, quer seja pela nossa morte, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, nós vamos nos apresentar diante do Senhor com imperfeições, com imaturidades. E quem é que nos fará permanecer de pé diante dele? Ele mesmo, a justiça de Cristo. Então, se isso é assim, irmãos, ainda mais temos como essa terceira razão para termos calma, sermos pacientes com o nosso irmão e não o julgarmos ou condenarmos fora de tempo. Não é o teu julgamento que o fará permanecer ou cair no dia do juízo, mas o julgamento de Deus. É por ele que esse servo cai ou fica de pé. Mais uma vez, para que não se use isso de forma errada. Ninguém pode se levantar contra uma repreensão dizendo: você está quebrando Romanos 14. Não. Porque foi colocado muito claramente pela manhã, irmãos. Romanos 14 está tratando daquilo que a lei do Senhor ordena, de coisas que envolvem a liberdade cristã, e num ou noutro a paciência até que se chegue à maturidade. Não é o relativismo ou a abolição dos padrões morais, irmãos. Quarta razão, irmãos, Paulo nos apresenta, veja o verso 6, por favor. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia para o Senhor não o faz. O que come para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Irmãos, essa quarta razão para nós acolhermos o fraco envolve a disposição do forte e do fraco para com o Senhor, a sua devoção, por assim dizer. Mesmo em seu erro, irmãos, e apesar de seu erro, e reprovando o seu erro, o crente fraco está buscando fazer aquilo para Deus. Deus não exigiu, por isso ele é imaturo e fraco. Mas deve ser louvado a sua sinceridade e o seu desejo de agradar ao Senhor, enquanto é ajustado para a sua maturidade. Esse texto especificamente, irmão, nós esclarecemos pela manhã que não é uma reprovação para a doutrina do dia do Senhor, como algumas pessoas fazem. Não. Você quer santificar o primeiro dia da semana, então beleza, você guarda esse dia. Eu não quero guardar. Não é isso. O quarto mandamento é moral, não está entregue às imaturidades dos homens. Mais uma vez, o que está em voga aqui são aqueles judeus que, crescendo no judaísmo, abraçaram a fé cristã, mas não conseguiam deixar de seguir as dietas da alimentação judaica, não conseguiam deixar de fazer a celebração dos dias da antiga aliança, tabernáculo, festa da colheita, Páscoa, toda aquela estrutura das luas novas. Aí Paulo lembra, apesar da imaturidade desse irmão, ele está fazendo e dando graças a Deus. E quem não está fazendo, dando graças a Deus. Então, mais uma vez, tenha calma, seja paciente. Ele vai dar graças a Deus daqui a pouco, com mais um tempo de maturidade pela coisa certa. Não condene fora de tempo. Não condene fora de tempo. E o que chama a atenção aqui, irmãos, é que nessa quarta razão, Paulo, que condenou, por exemplo, o guardar esses dias, e ele traz o tom de paciência nesse contexto aqui de Romanos, esse mesmo Paulo, ele coloca uma coisa em comum entre os dois grupos. Aquele que é maduro e entendeu que não deve guardar esses dias judaicos, ele faz dando graças a Deus. E o que faz, está errado, mas faz dando graças a Deus. E o que é que a gente conclui, irmãos? Que há um pecado muito mais grave em questão aqui, que é o fazer as coisas sem devoção e sem dar graças a Deus, irmãos. Pode-se ter paciência com um crente imaturo em seu processo de amadurecimento, mas não se tem paciência com um coração que não dá graças a Deus. O pecado da ingratidão, irmãos, é um grave pecado. O Senhor ele derrama as suas bênçãos sobre todo o seu povo e sobre os ímpios também, sobre aqueles que não creem no Senhor. Mas os ímpios não dão graças a Deus. E o seu povo também não, muitas vezes.
recebe dele, faz para ele, sem dar graças a ele. Sem dar graças a ele. Por isso, irmãos, Calvino disse, o comer ou o não comer são impuros, onde não há ação de graça. Você pode até seguir a posição certa, mas se você não faz com ação de graça, com o coração devotado ao Senhor, usando a linguagem de William Perkins, você é pior que um porco. Porque o porco, ele não olha para cima. Já percebeu isso? Ele só olha para baixo, ele só quer aquilo que o seu dono joga para ele. Ele é incapaz de levantar o focinho para cima e dar graças para aquele que o jogou. Mas aqueles que foram alcançados pelo Senhor, imaturos ou maduros, têm uma coisa em comum. Eles dão graças ao Senhor. E então, se você não dá graças ao Senhor, o seu pecado é pior que o pecado da imaturidade. O quinto argumento, irmãos, que Paulo usa aqui, ele diz, verso 7, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse quinto argumento aqui, irmãos, nós vamos considerar a parte em uma outra exposição só para ela, porque esse argumento ele é muito importante aqui nesse texto. Mas eu já preciso adiantar aqui uma coisa, querido. Toda a nossa vida deve ser pautada por esse princípio. Se você não tem Cristo como o seu Senhor, você vive como o Senhor de si mesmo. Paulo está dizendo que quer você viva, quer você morra, você pertence ao Senhor, você que creu nele. É absurdo você abrir a boca para dizer seu corpo, suas regras, minha vida, eu faço dela o que quiser. Não! Paulo vai e fala, porque foi para isto que Cristo morreu. Foi para isso que ele ressurgiu, para ser Senhor de vivos e de mortos. Para que você que diz crer nele, bater no peito assim, eu faço o que eu quiser da minha vida. Então vai procurar outro Senhor, porque esse não é o teu. Aquele que diz crer em Cristo, ele vai dizer, tu és o meu Senhor, faz de mim o que tu queres. Eu vou conformar a minha vontade à tua vontade. As minhas opiniões vão se afinar às tuas opiniões. Meu critério de julgamento vai ser o teu critério de julgamento. O que tu amas eu vou amar. O que tu odeias eu vou odiar. Porque tu és o meu Senhor. Isso aqui deveria colocar todo o problema entre os fortes e fracos de lado, irmãos. Porque os fortes deveriam provar o que agrada ao Senhor. E os fracos deveriam se conformar ao que agrada ao Senhor. No final, irmãos, quando nós colocamos padrões à parte da palavra de Deus, isto é, quando nós somos fracos na fé, é porque nós não queremos o Senhor como nosso Senhor. Agora, você que não tem Cristo como seu Senhor, você vive para você mesmo. A sua vontade é sua régua. Quer você viva, quer você morra, você pertence a você mesmo e não ao Senhor. E hoje Ele te chama a você sair dessa vida medíocre, tola. Uma vida de uma fagulha no tempo e no espaço, vivendo para si mesma. Ela se apaga, ela é extinta. Mas aqueles que vivem sob o senhorio de Cristo, esses sim, vivendo ou morrendo, eles são do Senhor. E a prova de que eles pertencem ao Senhor é esta. Eles querem conformar a sua vida à vontade do Senhor. Nós vamos considerar esse princípio numa exposição à parte, irmãos. O sexto argumento, irmãos, do apóstolo Paulo, o sexto e último argumento aqui, para fundamentar, ele é crucial também. Veja o verso 10, por favor. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Veja, é como se Paulo estivesse falando ao forte e ao fraco. Tu que julgas, tu que desprezas. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito. Então Paulo cita aqui Isaías, que é o mesmo texto usado para Filipenses 2. Como eu vivo, diz o Senhor,
que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Qual é a ideia desse argumento aqui, irmão, desse último argumento do apóstolo Paulo? Não é, irmãos, que nós não devemos abençoar uns aos outros, sendo instrumento de Deus na vida dos outros, para que você possa falar assim, pastor, não se meta na minha vida. O senhor vai prestar conta da sua vida, eu vou prestar conta da minha. Ou então, se o irmão chega para lhe repreender, ou para lhe encorajar, ou para lhe instruir, não venha meter aqui a colher nesse chocolate, que esse chocolate é meu, a minha vida é minha. Não é isso, irmãos. Mas Paulo está nos conduzindo a uma maturidade para nós não nos precipitarmos no julgamento. Aquilo que foi falado anteriormente. Por quê? Porque vai ter um tribunal. Para que você se avora a julgar antes do tempo? Vai ter um tribunal. E sabe de uma coisa? Se você não percebeu ainda, você vai ser réu. Também. Todos vão ser colocados na posição de réus, não de juízes. Certamente, irmãos, não há nada melhor aqui, mais calculado pelo apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, para restringir, irmãos, qualquer liberdade arbitrária no julgar o outro, do que lembrar que nós seremos convocados a nos comparecermos no tribunal de Cristo, irmãos. É por essa razão que Paulo coloca aqui. Cada um de nós vamos prestar contas. Deveríamos, antes, irmãos, nós poderíamos dizer de outra forma, Mateus 14 é o desenvolvimento do que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 7. Lembre de tirar primeiro a sua trave, antes de você tirar o cisco. Porque você vai ser julgado pela trave e não pelo cisco do olho do seu irmão. Você vai ser julgado por ter deixado de lado o cisco do olho do seu irmão. Você poderia ajudá-lo a tirar o cisco. Mas se você o faz tratando o cisco como uma trave, enquanto a sua trave você trata como um cisco, você precisa ser lembrado. Você vai se apresentar diante de Deus. Usurpar, irmãos, o poder de julgar o irmão é algo muito pretensioso, porque esse poder de julgamento pertence ao Senhor Jesus, diante de quem todos se colocarão, irmãos. Se o Senhor, irmãos, instituiu entre nós, como Calvino disse, uma sociedade de irmãos, então é importantíssimo que nós observemos a igualdade no que diz respeito a isso, e nos auxiliemos mutuamente, e não sejamos arvorados em assumir um papel de juízes que o Senhor não nos deu. Por isso, irmãos, cada um de nós, Calvino disse, cada um de nós dará contas. Esta conclusão nos remete ao quebrantamento e à humildade de espírito. Paulo imediatamente conclui com este fato, de que não somos juízes uns dos outros. Não é permitido usurpar a função de exercer juízo, pois nós mesmos nos submeteremos ao juízo e daremos contas de nós mesmos. Por que todo esse esforço, irmãos? O que é isso que Paulo está fazendo aqui? Para nos lembrar como amar. Como amar? Paulo está se contradizendo no que diz respeito aos padrões verdadeiros da palavra de Deus? Não. Paulo está dizendo que é tudo bem você ser fraco na fé? Não. Paulo está dizendo, fraco, não julgue o que é forte. Você vai caminhar um pouquinho mais. Forte, não pise no que é fraco. Meu irmão, se você já entendeu o princípio regulador do culto, o cântico dos salmos, o dia do Senhor, o papel do homem e da mulher, o governo presbiteriano, a oração, a devoção, a piedade, a fé, a sã doutrina, vários aspectos da piedade, vários aspectos da lei do Senhor. Tenha paciência com quem é fraco na fé. Você que é fraco na fé, meu querido, não contente-se com essa fraqueza. A linguagem que Paulo usa aqui não é nem de fraqueza meramente, é de enfermidade, é uma fé doente. Se você se encostar nesse, você tem que ter paciência comigo, enquanto você não avança para a maturidade, meu querido, é como você se agarrar à doença. Avance. Pare de resistir de forma infantil à sã doutrina. Se disponha a ouvir, enquanto os fortes estão sendo pacientes com você. Um caminho e o outro, irmãos, vai conduzir ao amor e à glorificação do Senhor. Não é o relativismo que é amor. Não é a tolerância absoluta que é o amor.
Mas a paciência é amor. Enquanto nós caminhamos juntos para chegarmos à maturidade, à estatura de Cristo, como Paulo diz em Efésios 4. Por isso, igreja, aprendamos a amar, tendo paciência com aqueles que ainda não chegaram num certo nível de maturidade. E você que ainda não chegou, avance, enquanto também não se arvore em julgar aqueles que já amadureceram. E se você não tem Cristo, eu preciso lembrar você que esse texto aqui está falando sobre o amor. E se ficou claro para você, não é o amor conforme o mundo ensina. Não é o amor de cada um faz o que quer. Não é o amor de que está tudo bem, você segue a sua vida. Ora, se isso te faz feliz, vai. Não. Não é esse o amor bíblico. O amor bíblico está associado à lei do Senhor. Paulo acabou de dizer isso no capítulo 13. Quem ama, cumpre a lei. E quem cumpre a lei, ama. Então, amor só é aquilo que é definido pela lei. Se você não teme ao Senhor e não crê em Cristo, para de dizer que você ama e que você sabe o que é amor. Volte-se para aquele que é o próprio amor. Aí você saberá o que é amor. Aí você verá que o coração humano é muito longe do amor verdadeiro. Que aquilo que você pensa que ama, que é amor com o qual você ama, não é um amor de verdade. Venha para Cristo. Se você quer amar e ser amado, se você quer saber o que é paciência, venha para Cristo. E assim, você experimentar disso que Paulo falou aqui. Deus recebeu o crente fraco e o crente forte. Venha. Mas, pastor, eu sou tão fraco na minha fé. Venha. Mas eu estou tão aquém das doutrinas do Evangelho. Venha. Ele vai te acolher e vai te conduzir à maturidade. Só não deixe de vir. Amém. Oremos. Senhor, mais uma vez, Senhor, obrigado por nos ensinar o que é amor. Nós não sabemos, Senhor, o que é amar. Nós somos egoístas, soberbos, desprezadores uns dos outros. Amamos, Senhor, nos colocar como juízes e críticos uns dos outros. Nos arvorarmos em uma posição que o Senhor não nos deu. Sermos injustos, Senhor, em não considerarmos os fatos. Ó Senhor, desprezarmos a Tua paciência para com o nosso próximo. Faz-nos, Senhor, ser pacientes sem sermos, Senhor, relativistas. Sermos pacientes, Senhor, sem abraçarmos o espírito da nossa época de uma tolerância absoluta, Senhor. Faz-nos, Senhor, amar de uma forma madura, de auxiliar-nos uns aos outros. E aquele que já, Senhor, atingiu uma maturidade, caminhar mais 1, 2, 3 milhas, Senhor, servindo os que não atingiram. E aqueles, Senhor, que não atingiram, Senhor, que o Senhor conduza à maturidade na sã doutrina, Pai. Para que em tudo o Teu nome seja glorificado. E em todo esse processo, Senhor, que o Teu nome seja glorificado pelo amor que será visível em nosso meio, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê maturidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.